meu quadro de... Dá licença um pouquinho, no meu quadro aqui de camisas. Sim, A maior sim, delas sim. é Eu posso a vê-lo, sim. que estava na estação de trem, o Shimizu Pulse novamente forte, novamente na primeira divisão, agora com o Uhum, Mistro Yoshida, que certamente uhum. conhece muito do campeonato, conhece muito da liga, foi um grande jogador, um grande treinador. Eu acompanho desde sempre, desde a minha ida para aí. Tenho certeza, convicção que eu e minha família um dia voltaremos, nem que seja para visitar a cidade, assistir uma partida, ou quem sabe jogar contra o Chile do Pulse e ver essa torcida maravilhosa novamente. Olá, bom dia. Ohayou gozaimasu. Ohayou gozaimasu. Professor Zé Ricardo, antes de mais nada, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Eu que agradeço. É um prazer poder estar falando com você, Uhum. consequentemente com os fãs dessa belíssima torcida do Shimizu. Sim, não, obrigado pela palavra. É uma honra muito grande para mim poder conversar com o senhor, com você. Eu fico muito feliz por esta oportunidade. Eu que agradeço. Para mim é uma honra muito grande, na verdade, mais do que uma honra, é um Uhum. privilégio. Eu Muito obrigado. fui muito bem tratado na cidade, minha família foi muito bem recebida e quando a gente é bem recebido, a gratidão, o agradecimento, independente de resultados, de Uhum. conquistas ou não conquistas, a minha gratidão é muito grande. Me identifico muito com os valores, alguns valores da Uhum. cultura japonesa e do futebol japonês. Obrigado. Sim, como você sabe, né, depois de você voltou ao Brasil, eu segui acompanhar sua trajetória e eu tentei ver, por exemplo, as coletivas, entrevistas, podcasts ao vivo. E sempre você falava do Japão muito positivamente, né? Então me fiquei muito feliz e eu também queria perguntar diretamente a você a experiência. Sim, uma experiência maravilhosa. Eu sempre tive um sonho de trabalhar no Japão. Uhum, Quando fui convidado, mesmo estando numa das maiores equipes aqui do Brasil, que era o Vasco da uhum, Gama, uhum, não tive dúvida que eu deveria aceitar a proposta, uhum, porque queria viver a experiência de trabalhar num país como o uhum, Japão e num uhum, clube que todos falavam muito bem, que tem a cultura de ter trabalhado com alguns treinadores brasileiros e ter muitos jogadores brasileiros na sua história. sim. E sabia que a responsabilidade era muito grande, mas o meu desejo era Ah, muito grande também. E continuo com o desejo de um dia retornar ao Japão para pelo menos visitar esse estádio lindo que está nas suas costas aí, sim. que me deixou tantas saudades e tantos momentos bonitos. Muito obrigado. E sim, eu queria perguntar primeiramente, porque eu pessoalmente tenho um sentimento especial por você, porque quando você recebeu a proposta do Shimizu Espol, como você agora diz, você estava comandando o clube muito grande Vasco da Gama, né? Naquela época o Vasco lutava para voltar da Série B à Série A. Ele é a única equipe invicta na competição e estava na zona de acesso, né? Então, neste contexto, você recebeu uma proposta do Shimizu e lhe disseram que você precisa decidir imediatamente já. E eu li uns artigos, por exemplo, você sentia responsabilidade do clube, né? Então você tentava conversar, por exemplo, SAF do Vasco nesta época 777. Bom, eles não mostraram não sei se sinceramente eles querem que você se quede. Então você decidiu. Mas então, quando recebeu a proposta, você sentiu basicamente feliz e queria ter a experiência no Japão. Perfeito. Eu tenho muita Hum, identificação com o Vasco da Gama. Já tinha uhum, trabalhado lá com o futsal. uhum. Depois já tinha trabalhado em 2017, 2018, quando classificamos o Vasco para a última Libertadores que o clube disputou. Sim, sim. Chegamos em sexto lugar. Então, assim, foi uma recuperação muito grande, já que quando eu cheguei ao clube, nós estávamos em 15º lugar no Brasileiro. Foi
uma campanha histórica. E depois, retornando ao Vasco em 2022, eu tinha, na verdade, no finalzinho de 2021, eu tinha a missão de retornar o Vasco para a Série A. E depois do início muito difícil, já que o clube passava por uma reestruturação muito grande, política e financeira, nós conseguimos montar uma equipe muito competitiva. Quando vem a proposta do Japão, a nossa equipe era a única equipe invicta no Brasil, tanto da Série A, B, C e D. Das 4 divisões, a nossa equipe era a única equipe invicta. E seguiu na zona de classificação para subir para a Série A durante todo o ano, com toda a base que nós montamos naquele início de 2022. Acontece que o clube foi vendido para uma SAF, como você falou, a 777, uma SAF americana. Durante esse processo de venda, em nenhum momento foi explicitado, foi dito para nós do clube qual seria o futuro da comissão técnica depois que ela oficialmente entrasse, que seria, se eu não me engano, no dia 1º de agosto de 2022. E como o presidente do associativo não pôde me garantir a minha permanência após a chegada da SAF, eu não tive dúvida em assumir e aceitar o convite do S-Pulse, que eu já acompanhava, porque já tinha algum tempo que foi ventilada a possibilidade de eu ir para o clube, e eu acompanhava o clube pelos canais de futebol internacional durante a madrugada aqui, e eu tinha certeza que seria o clube ideal para eu chegar no Japão. Eu me fiquei muito feliz, né, porque você é um treinador técnico muito conhecido, e também sua trajetória é muito interessante, admirável, né, porque você começou como educador, professor primeiramente, e depois tornou-se treinador do futsal, e depois assumiu como treinador de futebol de campo. Para mim é muito interessante. E na Copinha, uma importante competição de base, conquistou o título com o Flamengo, e também trabalhou com Vasco, Botafogo, Inter do Porto Alegre, Fortaleza. Muita experiência, e também você como revelou grandes jogadores como Vini Júnior e Lucas Paquetá, né? Então, este classe de técnico iba trabalhar com nós, então é uma alegria muito grande. Mas nesta época o clube que torço também, como Vasco, né, tivemos um momento um pouquinho difícil, né? De fato, o time não vencia como 5, 6 jogos, mas você ganhou, como conseguiu uma vitória na sua história, né? Então, surpresa positiva para nós. Então, você tinha um pouquinho de tempo. Eu quero saber o que você fazer naquele momento. Então, a gente chega no clube, todo treinador deseja chegar no clube no início da temporada, para começar a temporada. Claro, aconteceu isso no Vasco da Gama, e depois do momento difícil a gente sabia que o trabalho estava sendo bem desenvolvido e que ia se transformar em resultado. Eu chego num país totalmente novo, apesar de todo o desejo meu de trabalhar no Japão, um país totalmente novo, numa cultura bem diferente, num momento complicado, como o senhor falou. A gente tinha acabado a primeira fase, o turno, praticamente todo já tinha se ido, e a quantidade de pontos realmente era uma quantidade muito baixa, se eu não me engano, 13 pontos em 17 jogos, e depois a gente, com a nossa chegada, o estilo de jogo do Shimizu Pulse, pela que eu conseguia analisar pelos dados e também pelo que se apresentava, a gente decidiu fazer algumas mudanças do estilo de jogo. Durante um bom tempo, nós conseguimos recuperar a equipe. Tivemos um final, uma reta muito difícil, uma reta final. Eu acredito que ali faltou um pouco até de sorte pra gente, porque perdemos muitos pontos no final das partidas, nas recuperações. Eu de cara me lembro de 7 a 9 pontos que a gente perdeu ali dentro de casa, com gols depois dos acréscimos, fora de casa a mesma coisa, e isso acabou custando muito caro pra gente. Fizemos um mês de agosto, se eu não me engano, muito bom, onde conseguimos vitória sobre o Nagoya, vitória sobre o Tóquio, vitória sobre o Kyoto, um empate em casa contra o Kashima Reysol, num gol que a gente tomou praticamente no último minuto do Muto. Sofremos o segundo gol do Osako
em clube, quando a gente tinha vinha empatando de 1-1 e tivemos um gol anulado já aos 40 do segundo tempo. Sofremos um gol do Wellington Tanque nos acréscimos do Shonan Belmari, dentro de casa, quando vencemos por 1-0. Tivemos um problema seríssimo da Covid no jogo contra o Sagan Tosso, que era um jogo importantíssimo. Empatamos de 3-3, mas certamente, se não tivéssemos sem aqueles 9 jogadores que ficamos de fora, se pudéssemos contar com ele, a gente poderia ter tido uma sorte melhor. Então, contra o Hiroshima, a gente empatava e tomamos 2 gols bem no final da partida. Então, foram partidas muito duras contra a gente e certamente aquilo abalou um pouco a nossa confiança para a reta final, que a gente sabia que era muito difícil. Perdemos um jogo em casa, no Nihondara, contra o Urawa, com praticamente um gol contra, que o nosso jogador foi tirar a bola e explodiu no adversário e acabou entrando por cima do nosso goleiro. Então, assim, sabíamos que estávamos caminhando bem tecnicamente, treinando muito bem, mas alguns problemas que o jogo é assim, o futebol é assim, acabou levando para o final da competição uma pressão muito grande para que a gente precisasse ir a Hokkaido contra o Sapporo, tendo que vencer a partida. Tivemos até na frente do placar em algum momento, mas a equipe do Petrovic é realmente uma equipe muito forte naquela temporada e acabou vencendo, o que decretou a nossa queda. Foi, sem dúvida nenhuma, a maior tristeza futebolística da minha vida, mesmo nesse tanto tempo de futebol, porque eu me envolvi muito com o clube, me envolvi muito com a cidade, me envolvi muito com os torcedores, tanto que aqui em casa ainda a gente hoje traz muitas lembranças do Shimizu. No meu quadro dá licença um pouquinho, no meu quadro aqui de camisa, maior delas é o poço dela, estava na estação de trem, e quando eu saí eu pedi ao Max Naga, que era o nosso diretor, a buscar na estação de trem. Ele me deu de presente. Eu não tive dúvida em botar aqui na relação daquelas camisas mais pesadas, e realmente foi muito triste, mas tem dia que o clube também vivia um momento difícil, né? Mas fico muito feliz em ver o Shimizu Pulse novamente forte, novamente na primeira divisão, agora com o Mr. Yoshida, que certamente conhece muito do campeonato, conhece muito da liga, foi um grande jogador, um grande treinador. Eu acompanho desde sempre, desde a minha ida para aí, acompanho muito o Shimizu Pulse, sigo o clube, tenho certeza, convicção que eu e minha família um dia voltaremos, nem que seja para visitar a cidade, assistir uma partida, ou quem sabe jogar contra o Shimizu Pulse e ver essa torcida maravilhosa novamente. Obrigado, sim. Você sempre é bem-vindo. E também, o que você falou agora é exatamente eu queria perguntar. Começou muito bem, né? Depois eu tive a impressão de que tanto o ataque também a defesa estavam mais organizadas em comparação com antes, desde sua chegada. Então, eu tive muita impressão muito positiva, mas na final da temporada sofremos, pensei como falta de confiança, também falta de sorte, mas, por exemplo, como você disse antes, quando você chegou, o time não podia ganhar, então não podia ter a confiança, então os jogadores não podiam ter confiança, podemos ganhar, podemos terminar o jogo, né? Então sofrimos goles pelo último minuto. É o que eu pensei. Falta de confiança causou muito dos goles sofridos? Não tenha dúvida, Abissan. Eu entendo que o futebol ele está muito relacionado à confiança. Muito relacionado à confiança. Sim, né? A gente já sabia, por o estudo que nós fizemos antes de chegar, eu e minha comissão técnica, que no futebol japonês sai muito gol na reta final, né? Isso é uma característica do futebol japonês. Mas quando você tem uma equipe que sistematicamente, por 2 ou 3 oportunidades, acaba sofrendo esse tipo de revés, certamente a confiança, nós tínhamos bons atletas, um elenco muito bom, mas que também contava com muitos atletas ainda jovens. E certamente nesse momento a gente precisa levar em consideração que a confiança, quando ela é abalada, realmente faz uma diferença. E ficou claro que a gente
quando a partida chegando no final, a gente sofria um pouquinho dessa falta de confiança e achava que ia acontecer novamente e acabava acontecendo. Quando a gente entra nesse tipo de situação, é verdade que acaba atrapalhando muito e acabou atrapalhando. Isso agoniou demais a todos nós, não só da comissão, como também os atletas, e mesmo a gente fazendo um trabalho também nesse aspecto psicológico, infelizmente chegamos na reta final na condição de ter que vencer principalmente a partida lá em Hokkaido, e que é muito difícil jogar lá. Lá é um campo difícil e uma equipe muito bem montada pelo Petrovic. Então, realmente, repito, foi a principal tristeza, né, da minha vida, minha vida profissional, porque gostaria realmente de ter cumprido o objetivo de manter a equipe na J1 para poder começar um novo ano com uma expectativa melhor. Mas tiro as experiências muito grandes. A torcida do S Pulse pode ter certeza que eu, comissão técnica e os jogadores fizemos o nosso melhor, e certamente aquilo ali foi um trauma para todos nós. Tenho certeza que foi para os torcedores também. Obrigado. Se eu até agora, eu não acho que o Shimizu não merecia o rebaixamento, né? E jogou muito bem. De fato, eu pensei que melhorou muito com você, né? Por exemplo, antes, quando jogava com, por exemplo, o Kawasaki, o que fazíamos, basicamente, como ponemos como bloco baixo e como defesa, e basicamente o jogo contra Kawasaki é como o jogo com paciência. Então, temos que ver como defesa, mas com você podíamos ver os mais passes, o time equilibrado. Então, eu vi que o time melhorou, né? Então, até agora eu penso que não merecia, mas é futebol, né? Às vezes com detalhe cambia resultado. Então, mas sim, você até agora tem lembrança linda no Japão com os times. É uma alegria para mim. Jogar na segunda divisão muito complicado, né? Porque os rivais sempre é como por rivais jogar com Shimizu é como algo desafio muito grande, né? Então tento fazer mais que eles podem fazer, então é muito difícil para Shimizu. Primeiros jogos foram muito difíceis, eu imagino. Não tenha dúvida. Eu tenho até hoje todos os dados daquela temporada, seu Abel. E ficou claro para a gente, pelos dados, que a gente conseguiu mudar a maneira do Shimizu jogar. A gente tinha uma equipe efetivamente mais reativa, como você falou, em jogar em contra-ataque. E a proposta desde sempre, quando nós chegamos, era fazer uma equipe que jogasse bola, propositivo, tivesse a bola. E os dados que a gente conseguiu coletar a partir dessa mudança foram muito bons. E por isso a gente conseguiu vitórias importantes, como o UFC Tóquio dentro de Tóquio, num jogo que eu considero, talvez, nessa minha passagem, o melhor jogo da nossa temporada, e vencemos 2-0 em Tóquio, num jogo realmente muito bom. E em Nagoya também, contra o Grampus, fizemos um jogo muito bom. Um jogo que fez comemorativo contra o Yokohama Marinos, foi uma partida belíssima para assistir. Infelizmente, tivemos algumas falhas defensivas, perdemos o jogo de 5-3, mas jogamos. Naquela ocasião, o treinador do Marinos, né, o australiano, um colega, fez muitas elogios à nossa equipe. Contra o Kashima Reysol, do mestre Nelsinho Batista, também a mesma coisa. Ele fez muitos elogios à nossa equipe, falou que a gente merecia a vitória, e realmente perdemos muitas oportunidades no primeiro tempo. É isso que eu queria trazer. Eu queria trazer um futebol alegre, um futebol que me formou, já que eu tinha entre profissional e base, minha formação foi no Clube de Regatas do Flamengo, que historicamente as equipes são equipes de qualidade, de posse de bola, que jogam para frente. Do grande ídolo Zico, que também fui me consultar com ele antes de pegar o Japão, e ele me falou muito da cultura do futebol japonês. Então a nossa ideia, a nossa proposta era realmente isso, fazer a nossa equipe
ter qualidade, jogar bola, jogar para frente, entreter o público, fazer com que o público se sentisse representado com o futebol que a gente colocasse em campo. E em algum momento eu tenho a convicção, temos a convicção que conseguimos fazer isso. Eu lembro que o mês de agosto foi um mês quase que perfeito. Nós jogamos 5 partidas, ganhamos 4 e empatamos uma. Foi a hora que a gente subiu na tabela, saímos da zona de descenso, mas depois a gente teve problemas, talvez por os adversários já conhecerem um pouco a gente também, nos esperou um pouco mais, respeitou um pouco mais a equipe do Shimizu e pegamos uma reta final bem difícil, com bastante dificuldade, mas mesmo com a gente tentando fazer o nosso melhor, acabou tendo o final que foi. Mas passado o momento, né, dessa tristeza, ficam muitas lembranças positivas, porque eu tenho certeza que a continuidade daria muito sucesso ao clube e por isso acompanho, continuo acompanhando, vendo jovens atletas em outros clubes, como o Yugo Tatsuda jogando muito bem, o Fagiano Okayama, o Reon Yamahara agora no Frontale, a gente viu isso, o Kamiya jogando também bem em outros lugares, o Serrum voltando e agora fazendo muitos gols pelo Shimizu. Acompanho o Koya Kitagawa, que é um jogador muito importante, jogadores que são nascidos aí em Shimizu, em Shizuoka, em outros lugares, como o Kenta, que está jogando agora no Sagan e também fazendo muitos gols. Tenho acompanhado bastante o Togo Meda, que era um jovem goleiro e hoje é titular, fazendo grandes defesas. O Yoshido Taka, que a gente trouxe do Nagoya, sendo efetivo. O Kitazumi também jogando, lateral direito, que é o Kitazumi, que também é um jogador interessante, que a gente trouxe do Caxias Reysol e com a expectativa de fazer grandes jogos, e hoje até hoje ele se mantendo, jogando bem. Então assim, o trabalho acabou rendendo frutos para o clube hoje e certamente a continuidade iria mostrar isso também. Feliz de ver o clube respirando a J-Liga novamente, a J1 novamente, a J1, e sempre que posso acompanho o clube ao vivo no canal Gold, que passa alguns jogos ao vivo, e quando eles listam passar o Shimizu, dependente da hora que for, na madrugada que for aqui, eu acompanho. Muito obrigado. Sim, eu vejo que você ainda agora acompanha nossos jogos, né? Então, agradeço muito. Sim, você sabe muito de Shimizu agora, né? E também você falou de Tatsuta. Pessoalmente, Tatsuta jogou muito bem com você, né? Porque jogou no central, defesa central, e seu passe é muito, muito lindo, né? Então, como você, taticamente, a função de ele é muito importante para nós. Muito importante. Porque você treinou graças a você. É o que acho. A gente deu muita confiança para ele. Eu conversei com ele no início da temporada, que era muito importante para mim ter os zagueiros que pudessem fazer bons passos. Trabalhamos eles, passamos confiança, apesar de naquele tempo ainda muito jovem, às vezes um pouco afobado demais para fazer alguma coisa, mas ele e o Yoshinori que fizeram a dupla de zaga, eles tinham uma química muito boa, um se completava com a experiência do Nori e também com a juventude, a potência, a energia do Tatsuda. Tenho certeza que assim como ele já foi selecionado nas categorias de base do Japão, ele continuar o crescimento dele, em breve ele vai poder novamente voltar à seleção japonesa, apesar da seleção japonesa ter grandes nomes, grandes jogadores na posição. Eu acho que ele reúne condições para um dia novamente colocar a camisa dos Samurais Azuis. Claro. Sim, eu que também pensei, né? Ele pode defender a camisa do Japão, né? Porque com você o câmbio muito grande para mim, né? Positivamente, ter mais confiança e pode mandar passe muito longe, também saída. Então, me surpreendi muito, né? Porque jogou muito bem. E agora sim, ele agora joga pelo Okayama, como você sabe, mas eu fico muito feliz que está fazendo bem. Exato. Eu acho que a Shizuoka tem uma tradição imensa de grandes jogadores.
jogadores, todas as seleções vitoriosas do Japão tiveram jogadores nascidos de Shizuoka, que é reconhecidamente uma zona muito rica de talento. Eu, quando não estava em jogo, estava acompanhando até campeonatos escolares aí perto. Então, assim, tenho certeza que é uma região que ainda vai dar muitos jogadores importantes para o time e para a seleção japonesa. Shimizu, a prefeitura de Shizuoka é como uma cidade, a prefeitura mais futebolística, né, em comparação com outros lugares. Então, se a gente ama futebol mais que outros lugares, outros sítios, cidades, também é importante. E falando um pouquinho mais de Shimizu, não conseguimos alcançar jogos ou objetivos ou resultados que nós gostaríamos de ter visto, mas com você, mas ainda assim eu sou muito grato, né? No mundo do futebol às vezes passa coisas assim, né? Com detalhes ou algo cambia o resultado, mas em total, em geral, como foi para você a experiência no Japão? Poderia me contar o mais lhe marcou, o que foi mais agradável, surpresa, ou não só futebol, também a vida normal? Bom,